Uma coisa que eu fiz no início da minha jornada de aprendizado eficiente, tentando ser mais autodidata, foi buscar pela internet afora, através de livros, artigos e etc., técnicas de estudos que realmente funcionassem, que economizassem o meu tempo e que melhorassem a minha memorização daquele conteúdo a longo prazo. O que acontece é que se você busca isso na internet, você vai encontrar mais de 1 milhão de vídeos, mais de 1 milhão de artigos, e a quantidade de recomendações que a gente encontra na internet é de um volume tão exagerado que gera no estudante, gerou em mim pelo menos, uma baita confusão. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Pomodoro, beleza, mas e o cronograma de estudos? O cronograma é a mesma coisa que o quadro de horário? E o meta e objetivo, onde é que eu coloco aí? Eu devo fazer ou não devo fazer? Entende? Só para o planejamento você vai encontrar 7 abordagens diferentes, algumas são complementares e outras são completamente diferentes. Então, nesse momento onde você se encontra, é possível que você esteja um pouco confuso, sem saber qual técnica utilizar. Então, na sua tela, você vai encontrar os 5 níveis de ranqueamento. Lendo para você, o primeiro deles é são as técnicas que funcionam e que devem ser utilizadas diariamente. Depois, são as técnicas que funcionam e devem ser utilizadas em algum momento. Técnicas que funcionam, mas que existem técnicas melhores, e técnicas que funcionam, mas são complicadas de serem utilizadas. E técnicas que não funcionam e devem ser evitadas. Então vamos começar aqui com a utilização de marcadores. Em qual desses níveis você acredita que eu deveria colocar o uso de marcadores? Pensa com você se é comum na sua rotina de estudos você colocar marcadores na sua mesa de estudos para que você vá lá no seu livro e marque assim, porque você acredita que funciona bem, que te ajuda a memorizar. Um dos pesquisadores que fizeram uma pesquisa bem interessante, ranqueando, entre aspas, algumas técnicas entre níveis de utilidade e níveis de complexidade do uso. Imagina só, tem técnicas que funcionam muito bem, mas por serem complicadas de aprender a utilizar, elas não são tão úteis assim, porque o estudante fica travado em aprender a usar a técnica. O uso de marcadores é simples de utilizar, muitos estudantes têm uma crença interna fortíssima de que funciona muito bem, mas é ineficaz. Uma das coisas que o marcador faz é gerar para você uma sensação de ter aprendido algo, ou seja, o que eu marquei eu aprendi. Você se engana dizendo que você vai voltar no livro depois e vai ficar mais fácil de encontrar as coisas mais importantes, mas você não necessariamente sabe o que são essas coisas mais importantes, e mesmo se você souber quais são as coisas mais importantes, não quer dizer que se você marcar isso no seu livro, na sua apostila, você vai ter aprendido aquela informação. Lembra de alguns vídeos atrás? Eu falei, o aprendizado tem a ver com a conectividade. Se a informação não for processada profundamente, tem vários níveis de aprofundamento, mas se ela não for processada, você não vai pegar ela, você não vai aprender ela. Marcar a informação não garante que você tenha entendido, não garante que você tenha memorizado, não garante praticamente nada além de ter marcado ela. Então, essa técnica, o marcador, que muitas pessoas utilizam, eu sei, eu vou colocar ela aqui embaixo. Não funciona e não deve ser utilizado, deve ser evitada a utilização. Se você tem o hábito de utilizar o marcador e você acredita mesmo que funciona, eu quero convidar você a fazer um experimento. Pegue 2 técnicas, uma das que eu falar aqui que são boas e que funcionam, e experimente a utilização dessa técnica na mesma matéria, levando em consideração algum parâmetro. Por exemplo, você vai aprender português, você vai ler o livro e vai utilizar o marcador. Então, você usa segunda-feira, você usa o marcador, terça-feira você usa outra técnica, quarta-feira você usa o marcador, e aí você vai ver no final da semana qual dos conteúdos que você mais se lembra, ou qual dos conteúdos que você acerta mais questões, para você ver se os conteúdos que você estudou utilizando o marcador funcionaram mais ou menos, porque é só assim, por meio de experimento, que você vai ter assim uma maneira de provar, porque só eu falando aqui, às vezes você acredita no que eu falo, você confia no que eu falo, mas às vezes não, às vezes o marcador faz parte da sua vida há anos e por isso você diz, o que o Adriano está falando é bobagem, entende? Então experimente aí para você ver por você mesmo que funciona ou não. Essa daqui, consistência nos estudos, essa já vou colocar aqui, funciona e deve ser utilizado
diariamente, porque se você não for consistente, você não vai avançar. Olha, eu tenho um curso chamado Método Aprender de Primeira, e o primeiro objetivo que todo estudante precisa bater, a primeira meta de todas, é que depois de ter criado o planejamento, decidido assim, pô, o que eu vou estudar, quando que eu vou estudar, quais os horários que eu vou estudar, você tem que conseguir alcançar esse objetivo, ou seja, você tem que ser capaz de criar o seu plano e seguir o seu plano. Se você consegue fazer isso, você vai ser consistente, entendeu? Super simples de implementar. Um comentário que eu posso fazer aqui sobre como que você faz para manter a consistência nos seus estudos é que você dê uma olhada na sua semana de maneira ampla. Olhe aí coisas fixas que você precisa ou tem que fazer, você é meio que obrigado a fazer. Tire das suas semanas, dessas 168 horas que tem em uma semana, o tempo que você normalmente utiliza para dormir, para comer, para se banhar, para blá blá blá, e veja ali mais ou menos qual o mínimo, olha só, o mínimo de tempo que você gostaria de estudar por semana. Qual o mínimo? E veja se você tem esse tempo. Se você tiver e não está obtendo esse resultado, não estiver conquistando essas horas que você vê ali na sua planilha, que é o mínimo e você não está conseguindo alcançar, é um alerta para que você, estudante, pense assim, pô, será que o meu problema é procrastinação? Será que o meu problema é indisciplina? Será que o meu problema... Entende? Você pensando assim, depois é claro de você ter olhado, ó, eu tô cumprindo meus compromissos, tô trabalhando, tô isso, tô aquilo, tô fazendo o que precisa e ainda não tô conseguindo, mesmo tendo o tempo disponível, não tô conseguindo estudar. Então, provavelmente é procrastinação, é preguiça, é indisciplina. E aí você começa a trabalhar essas coisas quando você descobre o que de fato é o seu problema, porque não adianta nada você sentir que tem um problema, não saber qual é esse problema e ficar anos travado nos seus estudos porque você não atacou ele de frente. O próximo é o Anki, a utilização do Anki. Aí o Anki tem um truque aqui na utilização do Anki. O Anki ele funciona bem, mas é complicado de usar. Você tem que aprender a usar esse aplicativo. Ele serve para que você lembre das informações que você aprendeu. Então, ó, você aprendeu algo e você quer se lembrar. Então, existiu esse cara que foi um psicólogo que, através de uma pesquisa que ele fez com ele mesmo, ele descobriu que a gente tende a esquecer de informações ao longo do tempo. Então, quanto maior o espaço do tempo entre a primeira interação com a informação e a segunda interação, maior será o esquecimento. Ou seja, quanto maior é o tempo que você coloca, ó, vi a informação hoje, estudei funções hoje. Se eu for olhar funções daqui 1 ano, eu vou ter esquecido tudo praticamente. Ou seja, existe ali uma relação, uma correlação entre o distanciamento de tempo entre cada interação com o conteúdo e a sua recordação dessa informação, beleza? E isso é importante saber por quê? Porque ele diz o seguinte, ó, se você pegar cada interação e espaçar ela em intervalos cada vez maiores, ou seja, em vez de você olhar funções hoje daqui 1 ano, você olha daqui a 6 meses, ou daqui a 3 meses, ou amanhã, você vai perceber, entende como faz sentido? Se eu olho a informação hoje e olho daqui a 10 minutos, é óbvio que eu vou me lembrar, né? Se eu olho daqui 30 minutos, eu vou me lembrar. Se eu olho daqui 1 semana, eu vou me lembrar, mas algumas coisas eu não consigo assim puxar da memória, entende? Então esse é o raciocínio. Esse aplicativo, ele automatiza isso. Ele tem um algoritmo de inteligência artificial que diz assim, ó, normalmente as pessoas esquecem a cada, sei lá, 2 dias, 4 dias e blá, blá, blá. E aí ele vai mostrando essas informações para você. Então, por isso que é importante a utilização desse aplicativo. Por quê? Porque ele mostra para você, ó, se você não revisar isso hoje, você vai esquecer. Entendeu? Aí se você seguir o algoritmo e olhar a informação, a tendência é que você vai memorizando ou você vai recordando de maneira progressiva cada vez de um volume maior de informação. Entendeu? O próximo é a releitura. Em alguns anos atrás, o Robert Bjork, que é um pesquisador na área da memória e do aprendizado e técnicas de estudos, ele falou uma coisa bem interessante que é sobre essa sensação de fluência que alguns alunos possuem. Na verdade, a maioria dos alunos possui. Que sensação que é essa? Imagina que você foi para a sua aula, assistiu a aula e sobre pronomes, digamos. E aí você chega em casa, aí você pega o livro e lê de novo sobre pronomes.
Depois você vê um vídeo no YouTube sobre pronomes. O que você vai começar a sentir? Você vai começar a sentir, poxa, eu sei pronomes. Toda vez que eu ouço alguém falando sobre pronomes, na minha cabeça vai instalando assim, ó, sei disso, sei disso, sei disso, sei disso. Entendeu? Isso daí é um problema? É um problema. Por quê? Porque digamos que você não tivesse acesso ao pensamento de outras pessoas sobre pronomes. E no lugar disso, você tivesse uma lista de exercícios. Será que você seria capaz de responder essa lista de exercícios? Aí que está a virada de chave. Muitos estudantes acreditam que sabem da informação porque eles já ouviram a informação sendo dita e repetida e falada, eles ouviram, eles leram, eles viram de várias maneiras diferentes, mas eles nunca se testaram. E como eles nunca se testaram, eles têm uma falsa crença de competência. Isso é a sensação de influência. Você sente que sabe algo quando você não sabe. Então a releitura, ela basicamente te engana, dizendo para você que você sabe daquele conteúdo, porque quando você relê ele no livro, faz todo sentido, entende? Então, como faz todo sentido, você não precisa estudar, você pode passar para frente. Anotações. Fazer técnicas de anotações é uma coisa que eu adoro e, inclusive, eu tenho um curso sobre técnicas de anotações eficientes que eu vou colocar o link aqui para você conhecer. Mas, estudante, qual que é o problema das técnicas de anotações? Eu vou falar alguma delas para você aqui. Ó. Existem técnicas de anotações, por exemplo, escrita linear. Né? Existe escrita linear como você escreve no seu caderno. Existem técnicas de anotações que são, por exemplo, mapas mentais, que são, você coloca a ideia-chave no centro e vai puxando os ramos. Existem outras técnicas, por exemplo, o método de Cornell, que é um pouquinho mais complexo. Existe a escrita ativa, que não é tão complexa assim, mas é interessante. Existe a técnica do fluxo e etc. Eu estou falando isso por quê? Porque as técnicas de anotações são bem eficientes, mas qual que é o problema? O problema é a curva de aprendizado, ou seja, você tem que aprender a usar a técnica de anotação para poder usar a técnica de anotação, entende? E muitos estudantes não vão conseguir aprender com eficiência utilizando técnicas de anotações porque eles não querem investir o tempo, e eu não estou julgando dizendo assim, você é um mau estudante por causa disso. Não, eu estou dizendo para você, estudante, que no nosso ranking aqui, as técnicas de anotações vão ficar junto com o Anki. São muito difíceis de aprender. O mapa mental simples tem 7 regrinhas. Aí você vai aprender 7 regrinhas antes de poder utilizar o mapa mental. Aí fica o sentimento que cai no estudante é um sentimento de serviço. Você está investindo mais tempo fazendo algo para fazer outra coisa, entendeu? Funciona muito bem, mas precisa ser aprendido. Então, se você estiver disposto a aprender essas técnicas de anotações, aí elas vão funcionar e elas podem ser levadas aqui, ó, anotações para serem utilizadas diariamente. Por que diariamente? Porque todo dia você estuda, todo dia você faz anotação, beleza? Mas vamos deixar ela aqui nesse primeiro momento, aqui no funciona, mas é complicado de utilizar. A próxima técnica são os mnemônicos. Os mnemônicos são uma das técnicas de estudos mais famosas do planeta. Para você ter uma ideia, há mais de 2, 3 mil anos atrás já eram conhecidos os mnemônicos. Por exemplo, o Palácio da Memória, uma das técnicas de memorização mais famosas, tem mais de 1000 anos de criação. E esses mnemônicos são a maneira natural do ser humano passar informações, porque em uma época sem escrita, a maneira como esses povos antigos utilizavam para passar informação, tanto para as próximas gerações, quanto para as pessoas que estão ali presentes e imbuídas na cultura local, eram através de mnemônicos, formas diferentes. Então, por exemplo, existe um livro que fala sobre a utilização da música para passar os valores da cultura local, ou maneiras de dançar. Por exemplo, existe um TED Talks no YouTube chamado Memory Fit, onde a pessoa é uma bailarina e ela utiliza o Palácio da Memória para decorar os movimentos de dança. Entende? Tudo que eu estou falando para você
Mnemônicos é a maneira natural do cérebro de receber e armazenar informação, antes da gente exportar isso para caderno, para computador e etc. Então a gente fazia isso há milênios através de poemas, através de músicas, através de Palácio da Memória, através de milhares de outras técnicas. Ainda hoje existem campeonatos de memórias no mundo inteiro, onde as pessoas fazem coisas inacreditáveis, como por exemplo decorar 50.000 casas de pi, ou decorar dicionários, e vários outros feitos impressionantes. Mas ela não é para você ter um aprendizado profundo, ok? O aprendizado profundo acontece, assiste lá o meu último vídeo, penúltimo vídeo. Aprendizado profundo acontece quando você faz linkagens com informações novas através de várias técnicas, entendeu? Por exemplo, uma das que eu vou te falar daqui a pouco. Então você linka, o que eu estou tentando aprender agora? O que eu já sei? E aí você linka essas duas coisas através de um esforço ativo, entende? Então, o mnemônico é muito bom para decorar, é muito bom para guardar informação, para segurar informação, para passar informação para frente. Você codifica a informação através de uma história, cria um link artificial, depois você decodifica, entendeu? No futuro. Então, é fantástico, recomendo que você utilize, mas não acredite que é um substituto para compreensão. Compreender informações é extremamente importante. Então os mnemônicos, eles vão para aqui, ó. Funciona e deve ser utilizado, mas nem sempre, não em todas as situações, precisa ser aprendido, e existem tantos que... Entende? Então, aí você treina a sua inteligência para saber quando utilizar, mas é interessante porque se você for na internet e pesquisar assim, ó, mnemônicos e a sua matéria, você vai encontrar vários códigos de memória utilizando aqui a linguagem do Alberto Delísolo, que é bem interessante. Leia os livros do Alberto Delísolo, ele tem vários códigos prontos, por exemplo, os 100 números, entendeu? Então você decora os 100 números e aí você utiliza esse palácio da memória de 100 números para colocar novas informações. É fantástico. Se quiser conteúdo sobre isso, comente aqui embaixo. Muitos estudantes querem aprender com eficiência e estão dispostos a fazer o que for preciso. Muitas pessoas adoram discursos motivacionais que dizem: vou sentar a bunda na cadeira e vou aprender essa merda, não importa o que aconteça, nem que eu tenha que ler 1 milhão de vezes. E aí alguns estudantes influenciados por esse discurso pegam um livro e lê o mesmo parágrafo 50 vezes até decorar, entendeu? Mas você não pode confundir o que você está decorando com o que você está entendendo. Você não pode confundir essa ideia da repetição massiva como algo que é útil para a compreensão, para o entendimento, para guardar na memória, para mudar a maneira como você enxerga a realidade. Repetição massiva é algo terrível de ser feito. Por quê? Porque muitos estudantes extremamente motivados estão utilizando a repetição massiva no lugar do desconforto da técnica que aumenta a compreensão. Então, por exemplo, você se convence de que você é um estudante que está disposto a fazer o que precisa ser feito, você pega um livro e lê várias vezes, pega a apostila e lê várias vezes, faz o mesmo exercício várias vezes, etc e tal, mas qual que é o problema? O problema é que a técnica de, por exemplo, Feynman, que eu vou te falar daqui a pouco, ou alguma outra técnica que exige um trato cognitivo um pouco maior, você evita utilizar. Então você está disposto a fazer o que precisa ser feito quando há uma técnica fácil, como a repetição massiva, ler várias vezes, estudar várias vezes, ver o mesmo vídeo várias vezes, mas você não está disposto a fazer uma técnica que demanda da sua cabeça, demanda da sua cognição um esforço maior, que demanda que você faça um estudo ativo, que demanda que você não simplesmente baixa o vídeo Speed Controller e coloca o vídeo em 2 vezes, que demanda que você realmente tente consumir a informação com o olhar de professor. Se eu tivesse que explicar isso, como que eu explicaria? Se eu tivesse que resumir em uma frase, como que eu resumiria? Se eu tivesse que escrever isso de alguma maneira, como que eu escreveria? O que eu entendi exatamente sobre o que o Adriano acabou de falar? Entendeu? E você resumir isso num papel. Muitos estudantes não estão dispostos a fazer isso, alguns julgam que é frescura. Técnicas que há mais de 100 anos são estudadas, e eu compartilho aqui com você, são ignoradas totalmente por alguns estudantes que falam: você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E a pessoa passa 10 horas do dia dela estudando e não consegue aprender direito.
não consegue aprender, tenta decorar, e aí ele faz repetição massiva, até decorar. Mas qual que é o problema? O aprendizado acontece quando você utiliza técnicas eficientes de estudos por um período longo, né? Médio e longo prazo, de maneira consistente. Essas técnicas vão servir para resolver esse problema de planejamento da informação, aquisição do novo conhecimento, entendimento, portanto, depois a consolidação na memória e, por último, a evocação. Não adianta nada você colocar para dentro e não conseguir tirar. Não adianta você codificar sem conseguir decodificar. E se você não consegue isso e simplesmente repete, você vai ficar frustrado e você vai achar que você é burro e você vai achar que nada funciona, que para você é mais difícil, que você não tem recurso, não sei o que lá. Por quê? Porque você quer fazer o esforço, mas o esforço fácil. É difícil ouvir isso, mas o esforço fácil é aquele esforço que é só você sentar a bunda na cadeira com o lábio e tentar, entendeu? E forçar. O esforço difícil é aquilo que em 2 horas você não consegue mais pensar. Em 2 horas de estudo ativo, você fica com a cabeça queimando, você não consegue mais se concentrar. Você precisa de um descanso. E o outro cara, 10 horas lá estudando. Mas o que ele está fazendo é o quê? Pega a playlist de matemática, aumenta a velocidade e fica lá, consumindo e acha que isso vai melhorar o aprendizado no longo prazo. Não vai. Beleza? Então, toma cuidado com isso aí. Repetição massiva. Evite ao máximo. Técnica de Feynman. Eu já vou jogar ela lá em cima. Ó, técnica de Feynman. Funciona e deve ser utilizado diariamente. Olha só, a técnica de Feynman, ela utiliza vários conceitos da aprendizado eficiente e que são extremamente recomendados. Olha só, então tem esse conceito chamado elaboração, que é basicamente quando você joga a informação para dentro e ela tá meio desorganizada na sua cabeça. Você precisa ativamente fazer um esforço para organizar essa informação. Quando você tenta explicar ela para alguém, esse alguém não precisa ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa. Quando você tenta explicar, esse processo de síntese é a elaboração. Ao tentar elaborar, o que você faz é dar uma organizada na sua cabeça, saber quando utilizar, saber quando não utilizar, saber o que de fato é o conceito, qual que é a definição correta, qual que é a palavra-chave em questão, qual que é o exercício que você não tentou, entendeu? Então, às vezes, até na resolução de exercícios, quando você faz uma elaboração, você consegue saber o algoritmo de resolução. Ah, eu tinha que fazer isso e eu não fiz. Às vezes, você está dentro da sua cabeça, entendeu? Por exemplo, quando pesquisadores como Anders Ericsson, ele pesquisava sobre pessoas extremamente experts, ele pedia para essas pessoas falarem em voz alta o processo que eles estão pensando, o que eles estão pensando naquele momento onde eles estão fazendo o que eles fazem de melhor. E esse processo de retrospectiva, né, você tentar jogar para fora e falar em voz alta o que você está fazendo, é basicamente uma elaboração. Quando você faz isso, a clareza, porque você mesmo se ouve, ela é um pouco maior. Além disso, te ajuda a sintetizar a informação, te ajuda a entender melhor a informação, te ajuda a guardar a informação e fazer linkagens com informações que você já havia estudado em um momento anterior. Principalmente se você fizer isso ativamente. Além disso, se você estiver utilizando o mapa mental, o que você pode fazer? Depois de ter feito o mapa mental, você faz um Feynman, porque aí você consegue escrever as conexões, entendeu? É uma técnica robusta, é uma técnica fácil de utilizar, mas por trás dela existem aí muitos anos de experimentos validados e que essa técnica ajuda a provar que funcionam mesmo. Então, estudante, está gostando do vídeo de hoje? Achando que ele é super útil e vai transformar a maneira como você está estudando? Olha só, não esqueça de dar uma olhada aqui embaixo e ver se você está inscrito. A próxima técnica são os testes. Os testes precisam ser colocados aqui em cima, mas eu vou colocar eles aqui embaixo. Olha só. Testes têm um grande poder de elaboração, de linkagem com o conteúdo que você já tinha aprendido anteriormente. Além disso, os testes te ajudam a entender a informação procedural, por exemplo, entender o conceito de um pronome. É interessante, mas quando você tem uma lista de exercícios sobre pronome, o que acontece é que essa informação é consolidada à fase 3 com mais eficiência. Então, essa
técnica dos testes, dos experimentos, de você realmente tentar responder uma pergunta, elas te ajudam bastante na consolidação, né? Se você quiser um ranqueamento por fase de aprendizado, coloque aí nos comentários. Testes funcionam muito bem, precisam ser feitos com frequência, não precisam ser feitos diariamente, mas tem um detalhe. Ó, os testes são ferramentas de fases de aprendizado. Como assim? Se você for utilizar como consolidação, é para você fazer uma lista de questões sobre o que você acabou de estudar, beleza? Show. Se você for utilizar para evocação, ou seja, eu vou fazer uma prova e etc., você tem que fazer uma lista de questões pareadas com os temas que você acredita que vai cair nessa prova. Ou seja, vai ter uma prova sobre o último semestre, então vai ser uma lista de exercícios sobre esse último semestre, entendeu? Então, aí que dá o truquezinho que você precisa pensar. Você vai estudar provas antigas, listas de questões, listas por assunto, isso tudo vai te ajudar demais. E lembre sempre de fazer exercícios que tiram você um pouco da sua zona de conforto. Quando você perceber que os exercícios que você está fazendo são muito fáceis e geram em você uma sensação de ter decorado aquela resposta, é o momento de você dar uma pausa naquele exercício e passar para uma outra lista, ok? A próxima técnica é a técnica da intercalação. Essa técnica aqui, eu vou colocar ela aqui também, é basicamente você misturar os tópicos. Então, por exemplo, um grupo de alunos, eles iriam ser testados sobre a habilidade deles de fazerem uma cesta no arco de basquete a 3 metros de distância. Ok? E esses grupos, né, eram 2 grupos. O primeiro grupo, ele só fez esse treino massivo, ou seja, ele ficou a 3 metros de distância e ele começou a jogar tentando acertar o arco. Então o treinamento dele foi focado de maneira massiva a atingir o resultado de 3 metros. Então, a 3 metros de distância, ele tentava jogar as bolas lá e esse era o treinamento desse primeiro grupo. O segundo grupo, ele era intercalado, mas com uma exceção. Ele não fazia as jogadas de 3 metros de distância. Então, por exemplo, eles faziam jogadas de 8 metros, de 6 metros, de 4 metros, de 2 metros, mas nunca de 3. Então, o primeiro grupo era massivo, focado em tentar atingir o objetivo do teste futuro. O segundo era tentar focar em vários momentos diferentes, né, de distância entre o jogador e o arco da cesta. E eles perceberam, depois de ter feito a prova, que os estudantes do segundo grupo, que fizeram treinos intercalados, mesmo não tendo jogado as cestas a 3 metros de distância, eles conseguiram performar melhor. Ou seja, se você tá aí aprendendo português, matemática, etc., tente colocar na sua rotina de estudos uma intercalação de tópicos. Você pode intercalar tanto, por exemplo, em números de exercícios, você pode intercalar em tipos de exercício, ou seja, fazer exercícios de português, de matemática, blá, 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 mas você pode intercalar também dentro da própria matéria. Você pode intercalar assim, ó, você faz alguns exercícios de frações, depois você faz outros exercícios de funções, depois você faz outros exercícios de matrizes, entendeu? Aí você vai intercalando esses exercícios. Você faz, meio que misturar os tópicos para tentar aprender. Então você vai estudar hoje, aí você estuda um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, um pouquinho de francês, sei lá, se você estiver estudando um idioma. Percebe? Então a intercalação é isso. Eles perceberam que quando você mistura o que você precisa fazer, isso tende a aumentar a recordação desse conteúdo a longo prazo. E isso tem um estudo que aponta que nas habilidades de matemáticas aumenta um pouquinho a retenção. Então, por exemplo, se você estiver estudando matemática, tente misturar as questões, os tópicos que você estiver estudando. Então, vão ser, em vez de aula de frações, vai ser uma aula com temas misturados. Então você aprende lá um pouco de frações, aí você aprende um pouco de matriz, você aprende um pouco de geometria e por aí vai. Misturando um pouquinho isso daí, tende a fazer que esse aprendizado seja retido com uma facilidade muito maior. Então, estudante, o que você achou do aulão de hoje? Foi uma aula enorme, mas eu acredito que com esse ranking completo e com os comentários que eu fiz no decorrer do vídeo, vão te permitir tomar essa decisão sobre quais técnicas você vai utilizar, quais técnicas você vai deixar de utilizar, e eu acredito que isso é bastante útil e vai
mudar a maneira como você estuda. Se você quiser fazer parte do meu método de estudos e entender o que você tem que fazer no planejamento, na aquisição, na consolidação e na evocação, eu tenho um método completo chamado Método Aprender de Primeira, o MAP. Aqui embaixo na descrição eu preparei um vídeo explicando para você tudo sobre o Método Aprender de Primeira, tem uma página lá explicando também, você pode ir lá conhecer clicando no link aqui da descrição. Te vejo lá dentro, tchau!